Sejam bem-vindos à minha casa virtual, né? Porque a gente já sabe, né, gente? Hoje em dia, época de pandemia, a gente mora nas lives no YouTube, no Instagram, né? Que a gente reside agora, né? E hoje eu tô super empolgada aqui porque a gente vai falar de um assunto extremamente importante, extremamente relevante por diversos motivos. Não só porque com a pandemia as relações tóxicas de uma maneira geral aumentaram em quantidade muitíssimo em todos os tipos de relação, seja pai e filho, seja entre casais. Aqui nos Estados Unidos, crianças foram assassinadas por conta da restrição de não poder ir para o colégio, porque embora os pais, os colégios tenham sido fechados, as lojas de bebida não foram, por uma questão de segurança. Então, não só as relações tóxicas e abusivas aumentaram muito com a restrição da pandemia, de ficarmos em casa, né, dentro de famílias e todo tipo de relação. A gente precisa lembrar da comunidade LGBTQ, que é assim que se chama aqui nos Estados Unidos. Eu acho que aí no Brasil chamam de outra forma. Mas a gente precisa lembrar que temos também, dentro desta comunidade, situações tóxicas e agressivas, não só entre casais, como também da própria sociedade contra esse grupo, né? Então, achei muito importante, dado que eu estou promovendo um curso que vai tratar de relações tóxicas, tanto desde uma perspectiva astrológica quanto desde uma perspectiva psicológica, eu achei muito importante trazer uma pessoa aqui, né, membro da comunidade, que já passou por esse tipo de situação e que se dispôs a trazer esse relato dela, a percepção dela, educar mais a gente a respeito de tudo isso. Porque, verdade seja dita, não importa o quanto eu saiba, não importa o quanto eu tenha estudado como psicóloga ou como astróloga, né? O meu mestrado em psicologia não me diz nada sobre a vida de quem vive isso no dia a dia. E esse tipo de depoimento, esse tipo de relato, esse tipo de experiência precisa sim ser compartilhado para a gente aprender mais a respeito, para a gente poder para sermos vozes, né? Também por aqueles que não têm voz. Porque não basta não ser contra, a gente tem que ser anti aqueles que são contra. Então, vou chamar ela, a Gabi, a minha especial da noite. Já chamei, vamos esperar a conexão dela. Olha só! Olá, meu amor! Olá! Olá, minha querida. Que linda! Tudo Ah, bem? tudo bem? Tudo ótimo. Gente, Vamos... Gabi me conheceu, me encontrou aqui, né, Gabi, no Instagram mesmo, né? Foi aqui que a gente Isso. se conheceu. Depois veio fazer mapa, depois virou cliente de terapia, né? E hoje, como acontece inevitavelmente, somos amigas, porque Gabi é uma delícia de pessoa. Impossível não ser amiga de Gabi, gente. E ela, muito Ai, queria lindamente, eu. falou: Olha, gente, Gabi é canceriana, tem câncer até não poder mais naquele mapa dela, tem muito câncer. Então, Muito. Gabi é tímida, Gabi, eu vou tentar aqui trabalhar com a lua em Sagitário dela, tá? Ah, por favor, pelo amor de Deus. Não acidente Porque em aquário e minha lua em Gabi, Sagitário me salva. a gente tem que ajudar ela a ficar descontraída, gente. Que Gabi estar aqui hoje, Gabi, é toda assim, é uma conquista enorme, porque ela é uma pessoa extremamente tímida. Até o tom de voz de Gabi é baixinho, né? Eu falo baixinho. Para eu conseguir falar alto, normalmente eu perco a voz. Então, Pois é.
Mas Então, ok, Gabi, vamos, nos conte um pouquinho de você, quem você é, onde você mora, o que que você faz. Conte pra mim. vamos lá. Conheci essa maravilhosa, né, aqui no Instagram. A gente já tem aí alguns meses de contato. E vários contatos, porque do nada eu tô eu falando, Márcio, pelo amor de Deus, fala qualquer É. coisa, a gente tá aí até combinando uma aulinha de nordestinês para ela Tô aprender um tentando pouquinho com aprender, a gente. Tô gente. tentando aprender caicoês. Caicoês É, chama? Caicoês. Tô tentando Caicó, aprender. quase isso. Então, eu tenho 30 anos, Gente, com moro no essa cara de interior, bebê. Com essa cara de bebê. Você tem 30 anos, Gabriela? Meu 30 anos. Jesus Cristo. 30 anos. Fale, Tô desculpe. naquela loucura do. Aí no retorno de Saturno, naquela loucura infinita que Aquele acontece no momento planeta. punk da vida da gente, que a gente fala agora, fudeu, malandro, o que que eu faço Isso, agora? punk mesmo. Então, assim, eu faço parte, né, da comunidade LGBTQIA+, porque a cada dia cresce mais por aqui. Nos Estados Unidos, né, acaba que A a sigla gente LGBTQ, a até sigla LGBTQ+, mas eu não tenho esse é, I, A, T, T, Q, não tem nada disso não, assim, tipo, é mais é, curtinha, são 5 é porque letras e um mais. porque o que daí é o queer, né, que Isso. acrescenta o pessoal aí quanto à questão de gênero, né, de gênero, agênero, intergênero, enfim. São tantas coisas que, na verdade, a gente que é do próprio meio é complicado para até saber também, né? Então, assim, além disso, né, sou aqui do interior do RM, interiorzinho, 60 mil pessoas na cidade. E aí, Você de sempre morou forma aí, Gabi? morei aqui durante muito tempo. Na verdade, nasci e me criei. A gente sempre fala, a gente nasceu e se criou aqui. Mas morei em outras cidades para estudar, trabalhar, enfim. Acabei voltando aqui para casa dos meus pais. Pelo menos por enquanto. Querendo ganhar o mundo. Enfim. Quando na outra live, Márcia, a Ó, gente. Valerinha Pinto tá dizendo que tá muito baixa a voz. Tá baixa a voz de quem? De Gabi ou minha? Porque é difícil. A dela é Difícil que a difícil. minha voz seja baixa, gente. Deve ser a sua, Gabi. Ah, meu Deus, deve ser a minha. Tá, vou me esforçar, mesmo que eu perca a voz, mas tudo bem. Então, o que eu tava falando? Você ia falar, Minha acho falta de foco como em Sagitário. que você ia falar da sua vida em Caicó, ou não sei, não sei, você estava contando aí que você é Isso, de Caicó. Sua voz isso. está baixa, amor. Se for o caso, tu tira esse fone, Eu já tô tirando. entendeu? É. É, se for o caso, gente, se não melhorar, vocês avisam que ela vai tirar esse fone. Avisem qualquer coisa, eu tiro aqui esse negocinho aqui, como a gente. Enfim, então eu moro numa cidade bem pequena, bem complicada de se colocar como LGBT, se conhecer como LGBT. E assim, quando na live passada, eu não lembro se foi com Tabata ou se Foi. foi com Tati, que você falou, né, sobre algumas lives que gostaria de fazer, sobre relações tóxicas e tal. E aí realmente eu me dispus, porque, na verdade, eu acho que de todas as pessoas que a gente acaba conhecendo, não existe uma pessoa que não tenha relembrado, né, e ter dito, eu acho que eu vivi um relacionamento tóxico, eu acho que eu vivi um relacionamento que não me fazia bem. É muito, se tornou normal, talvez tenha se tornado até padrão, né, viver em algum relacionamento tóxico. E aí, quando a gente teve essa ideia, né, de vir aqui para essa live, de fazer essa grande conversa, eu comecei a pesquisar várias coisas, inclusive, sobre a questão do próprio meio, da própria comunidade LGBT.
Gabi, ainda tá baixo. Fala um pouquinho mais Tá? Eu alto. vou tirar o Tira o fonezinho. fone. Vê se funciona sem o fone melhor. Tire. Gente, eu já falo baixo. Agora ficou bem melhor, hein? E agora? Oh, meu Deus do céu! Tu tá aqui agora, menina! Chegou a Gabi, gente! Voz dela agora tá maravilhosamente alta. Gabi, deixa eu fazer uma pergunta. Antes de você entrar na questão, nos temas mais particulares da comunidade, eu quero te fazer uma pergunta. Você mora em Caicó, você falou que é uma cidade de 60 mil habitantes. Em que momento da sua vida você se descobriu parte da comunidade? Em que momento você se viu assim? Na verdade, é algo muito complicado de dizer. Foi em tal idade, foi em tal momento, né? Como a própria Márcia sabe, algumas poucas pessoas aqui, alguns amigos que eu convidei para assistir, também sabem que eu estou no processo de reconhecimento quanto a gênero, de quanto a me reconhecer como gênero fluido ou bigênero. Então, assim, não existe uma idade para falar em que eu me descobri assim, porque na verdade eu sempre me senti diferente das pessoas. Eu não sei se é questão da nossa geração, né? A geração Y quer ser diferentão, gosta assim, a gente não quer ser o que os nossos pais eram, a gente não quer ser o que todo mundo é, né? Mas eu realmente sempre me senti fora daquele padrão dos meus coleguinhas de sala, dos meus coleguinhas, dos meus amiguinhos durante a infância. Então, assim, acaba que a orientação, ela se mistura muito com o gênero. Muito, 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 né? A gente está aprendendo agora, dentro da própria comunidade, as situações de gênero, as situações de orientação, todas essas novidades. Então, se é diferente, se é complicado, por exemplo, para a sociedade heteronormativa, para vocês que estudam parte de psicologia, psiquiatria, enfim, e para a gente também a gente tem a nossa vivência, a gente tem o nosso dia a dia, o que é normal para a gente, né? Normal entre aspas. Me lembro quando o Gabi veio fazer terapia, que a gente esbarrou na questão do gênero, né? Que eu sou psicóloga, tenho mestra pela Universidade da Pensilvânia e recorri a um colega que se formou comigo e que é especializado na comunidade e na temática LGBT. Falei, me ajuda, preciso ajudar a Gabi, qual é a melhor maneira que eu tenho de servir ela? Isso. Meu amor, a mamãe tá trabalhando. É o que eu seria. I'm sorry, baby. É muito difícil. Fica aqui, meu amor, fica aqui. Fica aqui comigo, meu filho. Toda vida ele chega me desmancha. Toda vez. É que ele é canceriano também. Quer sentar aqui no meu colo? Senta aqui, meu filho. Vem. Não? Ok. Então, diga. Então, assim, né? É toda uma temática que não importa. Eu acho que acho que vocês estão aprendendo a navegar esse universo e a gente tá aqui de fora, muita arrogância, a gente pressupor que a gente sabe, né? Ah, não, peraí, Gabi, deixa eu te contar, né? Que, inclusive, se existe uma questão que eu tenho até com a própria astrologia, com o mapa natal, que eu faço, né? É justamente essa postura de, peraí, deixa eu sentar aqui para te contar quem você é. Não existe isso, né? Então, assim, e a sua família é uma família de cidade pequena, uma família também bem tradicional nesse sentido, né? E você é filha única. Inclusive, filha única. E você teve que navegar tudo isso dentro desse contexto onde absolutamente nada te favorecia. Nada. Nada. Absolutamente nada. Oi, bebê. Então, conte, Gabi, conte a sua história, por favor. Então, você, em algum momento, essa revelação, você foi se encontrando homossexual. Ainda não estamos falando de gênero, mas você foi se encontrando homossexual
na sua vida, né? É, na verdade, assim, quando na nossa pré-adolescência, né, 12, 13 anos, aquela coisa, você tem aqueles paquerinhos, aqueles meninos que você acha bonito, mas sempre tem aquela melhor amiga que mexe com você, né? E você não entende porque até então você convive com isso o tempo inteiro. Então, mas na verdade, assim, para chegar, compreender, né, que era o que eu sentia, que era o que eu vivia. Agora eu tô que nem você, com o celular apagando. Ah, meu Deus. Fui rir de você, tá vendo, Danissa? Viu? Então, assim, para eu chegar, me assumir para os meus pais, para mim mesma, foi aos 15 anos, né? Hoje eu tenho 30. Então, já tenho uma bagagenzinha bem complicada. Porque se formos perceber, na verdade, qualquer tipo de relação, seja a que for, como um relacionamento tóxico, como um relacionamento insalubre, que é aquele que não faz bem à sua saúde, talvez eu viva um relacionamento tóxico até com a minha mãe, por exemplo, ou com meu pai, né? Hoje estamos bem, né? É todo um contexto, é toda uma história. Gabi, você pode falar mais disso? Achei muito interessante esse ponto, porque eu acho que muita gente pensa em relacionamentos tóxicos desde o ponto de vista do casal e esquece que relacionamentos tóxicos podem acontecer em qualquer relação, familiar, inclusive, pai e filho, irmãos, né? É, e muitas vezes eu tenho clientes que vêm e falam para mim, eu estou num relacionamento tóxico, eu abro o mapa da pessoa e muitas vezes a pessoa tóxica é ela. Então não importa onde ela vá, ela vai sempre ter um relacionamento tóxico porque ela carrega isso com ela. Então, assim, em que sentido você diz que você acha que em algum nível você tem por aí, de repente, um relacionamento tóxico com a sua mãe? Isso, mas olha só, é tão interessante essa questão de você ver, né? Acaba que aquela pessoa que é tóxica, que eu acho que na verdade a gente é o espelho. Há uma troca sempre. Se é um relacionamento, e se fala relacionamento tóxico, na minha concepção são os dois, né? Então, assim, às vezes você tá ali muito bem, às vezes, enfim, tudo é bom, mas você vive uma situação em que você não está. Você está naquele relacionamento, naquela vivência insalubre, e acaba que você é para o outro o que o outro é para você e por aí vai. Então, assim, no fim, todo mundo fica tóxico. Seja em qualquer relacionamento. Seja um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, um relacionamento de amizade. Então, por exemplo, eu acho que eu sou tóxica com os meus pais a partir do momento que eles estão aqui, os dois. E aí eles vão, tem um chamego, dão um beijinho. Eu viro o rosto, eu não suporto. E eu já cheguei a dizer a eles que caso um morresse antes e o outro ficasse, eu disse, se for entrar outra pessoa aqui dentro de casa, ou você sai com a pessoa, ou saio eu. Gabi! Você não pode me falar isso como sua psicóloga, eu não posso ficar calada, Gabi. Vou ter que dar na sua cara, Gabi. Que é isso, Gabi? Você sabe que eu falo pra você brigar comigo. Sério, Gabi? Você não suporta ver eles se beijando, é Não, isso? é muito complicado pra mim. E isso é desde criança. Né? Então, assim, eu sou super ciumenta com meus pais. Super. Hoje em dia, logicamente, as coisas vão mudando, você vai percebendo e tal. Mas eu já cheguei, quando eu era bem mais nova, eu era muito chata, gente. E até hoje, às vezes, até nas nossas conversas, vai falar em questão de sexualidade, qualquer coisa que fala sobre eles. Não, minha mãe. Ai, mas você sabe que a minha filha de 17 anos é assim, né? Só que ela já se curou de espanto. Porque, olha, eu falo com ela, tu para com essa palhaçada. Entendeu? Assim, eu tenho que aguentar que meus filhos têm vida sexual. Por que vocês não podem aguentar que eu tenha, gente? Para com isso, né? Isso é ridícula. Né? Então ela já se curou de espanto. Mas para eles eu também não tenho. Então, Ah, tá. Não, Então aí existe uma nutrição mútua da gente, né? Vamos deixar isso fora, um acordo, vamos deixar isso fora da nossa relação. então assim, a gente
parou de conversar sobre essas coisas, né? Então, não se há conversa sobre essas coisas porque, tipo assim, ia só ser pior, né? Então, acho que a gente achou melhor não falar, o que também não é bom, mas para não piorar a situação. Então, assim, hoje a gente vive bem e tal, mas eu já passei por poucas e boas, assim, ouvindo certas coisas, até falando também. Então, eu sempre acho que é muito fácil eu chegar aqui na frente e vamos falar sobre relações tóxicas. E aí eu falei assim, não, eu vivi vários relacionamentos tóxicos, mas era comigo. Tipo assim, e me fazer de santa, mas não. Porque se é uma relação, é a troca. Existe a troca. Pode ser que não tenha começado de mim, mas a partir do momento que vem pra mim, eu dou o troco. E Então você está dizendo que você está dizendo que você é corresponsável por qualquer relação tóxica que se estabeleça na sua vida. eu acho que toda pessoa ela é corresponsável a qualquer coisa que acontece na vida dela. Isso é porque ela é minha cliente, tá, gente? Desculpa, mas é porque ela é minha cliente. Esse nível de clareza mental, entendeu? Sou eu. Mentira, ela já era assim, não tem nada a ver comigo. Não, mas você é imensa, né? Logicamente, eu não sou da área de psicologia, né? Minha área é direito, são leis, enfim. Mas hoje eu também estou estudando a parte, né, de gestão de pessoas. Eu gosto dessa interação. Eu gosto de entender as pessoas. E por mais que eu seja super tímida, enfim, aquela coisa, mas eu amo lidar com pessoas, né? E aí, tudo eu vou tentando pesquisar, tudo eu vou tentando entender. E também nas minhas vivências, porque eu acho que, cara, se não vem para matar, vem para ensinar, sabe? Gabi, você já apresentou alguma namorada em casa? Já, Como é já. que foi para seus... Não como Então seus pais não têm como negar que você é um ser sexual e que a sua orientação sexual é homossexual. É isso? Eles sabem, tá claro, tá na mesa. Você tá, trouxe em casa e falou, é minha namorada. tá, não. Ah, Gabi, Não, por que mas não? olha só. Eu fui casada durante 6 anos, né? Então, assim, dividia a casa, morava viajava junto, inclusive até com meus pais, já aconteceu. Então, assim, eles não conseguiam falar, tipo, essa aqui é namorada de Gabi. Né? Não, essa aqui é amiga da gente, essa aqui é amiga de Gabi, essa aqui mora com ela, sabe? Então, Mas assim, você falava que era sua namorada? Para eles? não, não falava. Ou seja, Chegou você dava meio que permissão a eles para ignorarem que. aquela Entendi. história, as coisas acontecem quando você permite que aquilo aconteça. Então, assim, para nós da comunidade LGBT, a gente, na verdade, quando se fala em relação tóxica, relacionamento afetivo, já entrando um pouquinho nessa área, eu acho que muita gente não fala de relação tóxica porque colocam que o homem é tóxico com a mulher em uma relação hétero, porque ele agride, porque ele tem ciúme, mas esquece que, independentemente de gênero, independentemente de relação, se é hétero, se é homo, se é. Enfim, a gente é humano, sabe? E eu acho que vem muito de tudo que a gente vivencia e vai para aquilo. Eu sempre acreditei que eu sempre vivi em situações insalubres desde muito nova. Não, não obrigatoriamente. Tipo assim, minha mãe me teve junto com meu pai foi quem me criou mais, minha mãe estava trabalhando, né, já era um diferencial, principalmente para a época. E tipo, eu vou ser agressiva com ela porque não, né, assim, comparando com um exemplo como eles foram criados, eu fui extremamente mimada, tive muita coisa, enfim. Mas eu vivi uma situação insalubre porque eu não poderia ser eu.
durante um tempo. Né? Depois que você vai crescendo, que você vai entendendo você como ser humano, você como pessoa, você como membro de uma sociedade, como cidadão, como pessoas de direito, você passa às vezes, para que os seus pais não fiquem tristes com você, você tem que fingir que você é algo que você não é. Você tem que fingir que você tá enquanto você não tá. E essa sua relação tóxica foi o seu casamento de 6 anos? Eu não acho que foi só esse. Eu acho que eu Olha que vivi vários interessante. relacionamentos tóxicos, né? Porque, na verdade, eu acho que a gente entra num ciclo. Um ciclo vicioso que a gente procura naquelas pessoas os mesmos padrões de toxicidade, sabe? Em que tudo no início é lindo, porque a gente tá ali galanteando, a gente tá ali fazendo, né? Levando coisas e recebendo coisas, e chega um momento que a gente começa a conviver e começa realmente a demonstrar quem se é. Então, eu acho que a partir do momento que a gente demonstra quem se é e ele não aceita ou não gosta, fica com ciúme ou sabe, então aquilo já começa a ficar tóxico e toda a energia, eu acredito muito em questão de energia, toda a energia, você mesmo, e acaba você sendo tóxico e vice-versa, enfim, até que eu acho que sempre o grande problema é conseguir sair desse ciclo. Se Você, entender como uma pessoa que foi tóxica em algum momento e compreender que você estava numa relação tóxica e conseguir sair. você acha que existe diferença, Gabi, entre o que é comportamento tóxico na comunidade LGBT e na comunidade heterossexual ou de acordo dentro das regras heteronormativas? Você acha que existe diferença ou é tudo relacionamento e é tudo igual? Olha só, sabe quando foi o momento, assim, na minha vida, que caiu a ficha de que existiria crime ou algum tipo de abuso, né, de um relacionamento homoafetivo? Eu já fazia faculdade, acho que eu tinha uns 23 anos. Estava estagiando, estagiei durante uns 2, 3 meses em um escritório. E chegou um caso para o advogado que eu trabalhei, de Maria da Penha, em que uma mulher tinha agredido a outra. E tinha caído lei Maria da Penha, ela tinha sido presa, era uma grande história. Aquilo mudou minha cabeça de uma forma que eu parei assim. Na época não se falava em relacionamento tóxico, se falava em agressão, era algo, né? Mas assim, eu parei assim, disse, poxa, também cabe Maria da Penha para uma relação afetiva entre duas mulheres. Só que a questão é que eu já tinha vivenciado situações, não só comigo, mas com amigos, né? Eu vi relacionamento de algumas amigas, relacionamento de pessoas que eu conhecia, que sabia de histórias e que havia agressão. Havia agressão física, havia agressão moral, havia agressão psicológica, havia tantas outras coisas assim. E que aquilo era tão normal, tipo assim, a mulher tá agredindo o outro e pronto, sabe? Não, cara. A gente fala sobre agressão física, sobre um ciúme, aquela coisa do casal hétero, em que o homem chega, agride a mulher, realmente por ter aquela questão, né, física do homem ser mais forte, não sei o quê. Cara, mas a gente esquece que entre duas mulheres, entre dois homens, a agressão é a mesma coisa, você afeta a pessoa tanto quanto você, sabe? Na verdade, eu acho que tudo é relacionamento. A diferença é que a gente não fala sobre os relacionamentos homoafetivos Com tanta frequência. com tanta frequência porque acham que, tipo, ai, que bonitinho, é um casal de meninas, ai, que fofinha, linda, não sei o quê. Cara, mas tem tanta agressão,
Gabi, você acha que... Luca, abaixa um pouquinho isso, por favor, meu filho. Você acha que, né, assim, se eu for pensar em termos de relacionamento tóxico entre heterossexuais, né, a gente vê que relacionamentos tóxicos, as pessoas que são parte de relacionamentos tóxicos, né, seja amizade, seja pai e filho, né, seja em relacionamento de casal, essas pessoas, elas, no geral, elas têm uma experiência de vida onde existe um histórico de abuso, de negligência, onde elas não aprenderam a se valorizar e elas não sabem aonde elas devem marcar o limite do que é permitido ou não que venha do outro. Então, a gente pode falar que em relacionamentos tóxicos a gente está falando não necessariamente só de uma baixa autoestima, mas a gente está falando de modelos, né? Talvez o único modelo que eu tive, né, de relacionamento, de repente, envolvia espancamento, ou envolvia que eu ignore o outro, né? Eu posso estar falando disso, mas eu também posso estar falando de uma questão de desamparo aprendido. A gente pode estar falando daquela pessoa que aprende que ela não tem como se defender contra aquela agressão. Tudo isso me leva a pensar, né, dentro do contexto da comunidade LGBT, o quanto essas pessoas, desde sempre, aprendem a rejeição e a se auto-rejeitar e a estar à margem, né? A não ser incluído. E eu me pergunto, e aí pergunto a você, que é a expert daqui hoje, né? Se isso, em certa medida, contribui para que vocês fiquem em relacionamentos tóxicos sem necessariamente identificar, primeiro, que estão num relacionamento tóxico, e segundo, né? Tendo naquela pessoa talvez uma única demonstração de afeto, por mais pobre que seja, e por mais que venha entremeada de abuso, já que socialmente, muitas vezes dentro de casa, dentro da própria família, isso não está presente. Você acha que o contexto dentro do qual a forma como nós tratamos a comunidade LGBT influencia para a presença e permanência de relações tóxicas para vocês? Eu acho que sim, porque é como eu até fiz a observação anteriormente. Quando você vive, né, uma situação tóxica, insalubre, energicamente não favorável, eu acho que você dá o que você flui, o que você tem, né? Eu fui criada em uma casa com muito amor. Isso aí eu não jamais negaria. Tanto entre os meus pais, quanto deles para mim, quanto de mim para eles, quanto todo o resto da minha família, né? Saiu também aquela questão das pessoas acharem que você é lésbica, você é gay, porque você passou por um abuso sexual na infância, né? Teve essa época terrível. E eu ainda escuto até hoje, que gays e lésbicas são pedófilos, porque eu não sei por que se associa o interesse pelo mesmo sexo ao interesse por crianças, como se fosse tudo uma grande perversão, né? Então, assim... Infelizmente, a Igreja Católica, em algumas situações que teve a ver a questão de pedofilia, deve ter trazido isso de uma forma errada, sabe? Porque, na verdade, chega para a gente a informação e a gente distribui como quer, né? A gente tá nessa vibe de ódio eternalizado. Porque se fala que gays e lésbicas não podem adotar crianças, porque que absurdo. Eu fui sexualmente violentada aos 5 anos de idade por um homem hétero. Então, realmente, eu não sei qual é a relação entre a homossexualidade e a violência sexual contra crianças, mas
eu sou obrigada a ouvir esse tipo de absurdo, né? Assim, A gente escuta absurdo o tempo inteiro, né? Principalmente quando você se é da comunidade. Eu já ouvi muitos absurdos. então você estava dizendo que dentro de casa você sempre teve amor. Sim, sim. Mesmo assim, você se viu vítima de uma relação abusiva. Mesmo assim, me vi vítima dessa relação. Não sei se, por conta do que, do que a gente vive na comunidade e tem que não destruir, mas se auto proteger de certa forma e se negligenciar como pessoa e noite, meu pai me dando boa noite. Se negligenciar como pessoa, se negligenciar como, enfim, né, como todo mundo. Então, a partir do momento que a gente se auto-negligencia desde a hora que você se percebe diferente por gostar de uma pessoa do mesmo sexo, ou você se percebe diferente por você não se encaixar no gênero que você tem, ou que te impõe, você já vive uma situação insalubre. Você já vive uma situação em que, se você é diferente, se você não é igual a todo mundo, então algo tá errado, mas é com você que tá errado. Então, assim, Mas você falou, Gabi, olha só, tá? Então, me educa. Você falou que você teve uma relação dentro de casa de muito amor. uhum, Mesmo tive, assim, existe essa rejeição social. sim. E existe também a rejeição quanto à minha orientação. Também dentro de casa, apesar do amor. Então, a pergunta é a seguinte: uma família, pais, mães, né, que se veem numa situação de ter um filho homossexual, uma filha homossexual, ou que não seja binário em termos de gênero. Se esse pai ou essa mãe aceitar, não só amar, mas sim aceitar integralmente esse filho, essa criança, esse adulto, esse ser, ele está menos suscetível a relações tóxicas fora de casa ou não? Bom, eu não tenho, eu não sou nada, eu sou super leiga quanto à questão psicológica, Mas mas o que que você eu acha, sua entendo experiência? quanto à experiência. Se é muito complicado quando se fala sobre auto-amor, autopreservação, né? Hoje, aos 30 anos, eu estou aprendendo a conviver bem com minha própria existência, a conviver bem com o meu auto-amor, de ficar bem estando só aqui no meu quarto sozinha, fazendo as minhas coisas e super feliz com isso, né? Então, eu acho que às vezes a própria falta de amor próprio deixa a gente mais vulnerável a ter que baixar a cabeça para uma outra pessoa fazer o que seja com você. Eu me vi em relações que eu não podia vestir uma roupa que eu queria porque não estava legal. Ah, então veste essa aqui. Eu me vi em relações que eu precisei viver a vida da pessoa, desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, fazendo coisas que a pessoa queria. Ah, vamos fazer isso, vamos para casa de fulano, de ciclano, que era da família da pessoa, e viver completamente a ponto de chegar assim e me perguntar, porra, o que eu gosto de ouvir, sabe? Quais são as músicas que eu gosto? O que eu quero para mim? Eu lembro muito do dia que eu fiz faculdade de Direito. Eu demorei muito mais do que eu devia na faculdade. Por culpa minha, por baixar a cabeça e não ir muitas vezes para aula, porque fulaninha queria que eu ficasse em casa. Ou então ter que ir para aula enquanto fulaninha ficava no carro na minha espera. E demorei 7 anos para me formar, mas eu lembro muito que quando eu me formei, no dia da minha colação, foi incrível, né? Tudo aquilo na minha cabeça, ao mesmo tempo, meu Deus, eu vou fazer o quê?
não sei o que eu quero, não sei o que eu sou, já tava em tudo aquilo na minha cabeça, sabe? E aquela mesma pessoa olhar pra mim e dizer, eu tô feliz por você, mas você não me deu atenção hoje, sabe? E eu, assim, eu ia pra uma festa logo após. Eu fui dormir. Não. Você foi dormir? Eu fui dormir. Na verdade, a minha formatura, a festa de formatura, foi acho que uma semana depois. No dia da colação ia ter uma grande festa. Eu morava uma outra cidade da Paraíba, era a época de São João, então ia ter grande festa e todo mundo, eu não fui, eu fui dormir. Porque você se sentiu culpada por não ter dado atenção a ela no Na dia hora, da sua formatura. mas eu já estava compreendendo a gravidade, sabe, em que eu vivia, tipo assim, no que eu me meti, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa que tem TAG, né? O transtorno de ansiedade Generalizado. generalizada, né? Eu tomo medicação há anos, faço tratamento com você. Hoje sou completamente outra pessoa, com tantas coisas, mas já tive relacionamentos de, tipo, eu precisar ir ao médico, né? Precisar ir ao hospital porque eu não estava bem, e a pessoa estava ali do meu lado, mas estava rindo. Rindo? Não Por era, quê? não era a mesma. Não, era Mesma um outro relacionamento. por isso que eu disse que tem vários relacionamentos, né? Mas por quê? Por que que ela estava rindo de E quê? assim, se você tá tendo só uma crise de ansiedade, gente, rindo. E Sabe o você que pra desiste, e mim? você transtornada de ansiedade e a pessoa rindo. Olha, eu sou sempre a pessoa que vai rir sempre de tudo. Você bem sabe disso, meus amigos bem sabem disso. Eu vou rir até da minha própria desgraça. Mas existem situações, principalmente quando se trata de doença, uma doença psicológica, uma doença de tantas coisas, que eu acho que você, no mínimo, deve respeitar, sabe? Então, mesmo que depois eu me junte com uma pessoa e vá rir, tipo, porra, hoje em dia eu rio, porra, eu tava no hospital, eu tinha torcido o meu pé e eu comecei a passar mal, tive um ataque cardíaco, eu fui atendida por uma enfermeira porque não tinha médico. E no fim era só ansiedade, não sei o quê. Hoje eu rio, poderia rir depois com a pessoa, mas não naquela hora, né? Quantas vezes na sua vida, Gabi, de uma maneira geral, você teve os seus sentimentos invalidados, que você associe que de alguma forma teve alguma relação com a sua orientação, de sexual ou de gênero? Porque, assim, sentimentos invalidados a gente tem o tempo todo. Eu fui invalidada, independente de qualquer outra coisa, né? Mas, assim, minha pergunta é se você, de repente, sente que você foi mais desrespeitada naquilo que você sente ou naquilo que você verbaliza, porque você, antes de ser vista como uma pessoa, você era vista como lésbica. Eu acho que, na verdade, há, há um tempo eu dei uma amenizada, não sei se pela questão de tudo que a gente vem vivendo, né? Estamos em época de discussão de ódio, principalmente aqui no Brasil. E ao mesmo tempo, por outra parte, a gente tem aquela luta gigantesca de muita gente distribuindo amor e respeito para todo mundo. É complicado quando você, além de ter que, ok, não, mas eu sou isso aqui e tal, tentando demonstrar que você é aquilo, não, mas você é lésbica, não, mas você é mulher, né? Eu lembro muito de uma conhecida minha da época da faculdade, que a gente ficava rindo, mas eu via o quanto era complicado, né? Todo mundo conversando ali no barzinho, tomando cerveja, comendo, e muitas vezes tinha sempre uma turminha numa mesa vizinha, normalmente homens héteros normativos, querendo ser né, os garanhões legais e tal, que ficavam olhando pra gente, ficavam soltando uma piada. E uma dessas meninas, muitas vezes a gente ficava falando, tentando
apoiar, né, entre a própria turma da gente, e um olhava assim e dizia, pois é, tipo, e pra mim, que eu sou negra, sou mulher, sou lésbica e sou pobre. Gente, isso me doía, assim, eu ficava... Sabe quando você não tinha reação? Então, assim, eu acho que Impotente. cada um tem a sua própria dor, sabe? Quantas e quantas vezes eu já me vi muitas vezes incapacitada de ajudar uma amiga, um amigo que passava por situações dentro da própria comunidade, ou por causa de se autoconhecer como LGBT, como mulher, como negra, como enfim. E muitas vezes, às vezes até na conversa da pessoa, eu ouvindo, eu me sentia mal somente por ter uma condição financeira em que a minha família, não minha, porque hoje estou desempregada, é melhor do que aquela daquela outra pessoa, sabe? Então, assim, um exemplo, dentro do meu próprio relacionamento eu vivi isso, né? O problema, eu me sentir, me faziam sentir culpada porque eu tinha condições de ter uma mãe que pagava minha faculdade particular e a dela não tinha condições. E isso era motivo, sabe? Então, Gabi, você já se sentiu discriminada, por exemplo, ao usar o banheiro feminino por outras meninas que estivessem no banheiro? não, eu não. Eu não. Você já foi objetificada sexualmente por ser lésbica? Com certeza. Você pode contar pra gente? Tipo, que situação? Primeiro, sempre você tá ali com alguma menina, seja namorada, ficante, enfim. E aí vem algum cara, dá em cima de você, e aí você não quero, tal. Eu sempre faço questão de falar, eu não gosto. Tipo, eu tô com ela, então não gosto, tal. Né? E aí sempre tem aquela coisa, não, eu posso entrar no meio. Não, vamos fazer algo a três. Ou então, não, eu posso lhe mostrar que, tipo assim, que é porque você não pegou o homem certo. Eu já tive de pegar uma briga, literalmente, agressão, que eu tive de bater num cara. Eu tava Você aqui, bateu nele, Gabi? eu dei um tapa na cara dele e depois eu saí correndo. Eu Tá tive, certíssima, Gabi. Tinha que ter dado um chute no saco, estourado os ovos dele e tornado ele infértil. gente, a gente tem muita festa aqui, tinha, né? Porque a pandemia deu uma parada. De vaquejada, com muito forró, muita coisa, né? Então eu fui com alguns amigos e tal, e a gente foi para essa festa, né? Eu lembro quando eu saí de casa, meu pai disse: tenha cuidado que vaqueiro não vale nada. Meu pai é super ciumento. Ele é ciumento com homens perto de mim. Ele não tem ciúme com mulheres, mas ele tem ciúme com homens. Que vai entender, né? Vai entender. Acho que ele tem da minha vida. E aí, essa besteira fui, né? E, enfim, eu acabei dançando com o cara e acabei que eu fiquei com ele, né? Já faz muito tempo e tal, ele era bonito. Chegou um momento que aí eu fui e contei pra ele, né? Eu disse, falei que ele era uma exceção, ele era gente boa, era bonito e tal. Pra que eu fui dizer isso? Era melhor não ter dito. Ele já veio, ele me assediou fisicamente, veio passando a mão, veio não sei o quê, e eu já fui empurrando ele, tipo assim, ei, não, mas eu vou mostrar que foi porque você não pegou o homem certo, não sei o quê. Enfim, com tantas outras coisas, terminou eu fui dando um tapa na cara dele, depois indo embora à procura de alguém para me deixar em casa enquanto ele me seguia. Né? Por Ai, que sorte, absurdo. eu tinha um amigo que me trouxe em casa e ficou tudo bem. Mas isso é muito real. Mas ainda existem alguns homens que são, não, beleza, tal, deixa eu conhecer e fica amigo e tudo certo. Então, não vamos colocar todo mundo. Mas tem Ga- sim. Gabi, qual é a pior coisa, na sua opinião? O que que é? Me fala uma coisa que
todo mundo deveria saber sobre uma pessoa que está presa num relacionamento tóxico ou que está, não vou nem usar a palavra presa, que está num relacionamento tóxico. O que é uma coisa que quem está de fora não sabe e deveria saber? Olha só, quem tá dentro de um relacionamento tóxico sempre vai notar que não tá legal. Eu acho que no fundo você pode achar a pessoa mais incrível do mundo, mais legal, numa situação massa, mas a pessoa vai sentir que algo não tá certo. Vocês sabem, lá dentro, bem no fundo, Eu acho que não tem como não saber. vocês sentem que tá, amo e tal, mas Eu acho sinto lá dentro que a partir do momento que você. Porque de início de um relacionamento que tudo é bom, porque todo início é bom. Pode ser o pior relacionamento, pode ser a pior pessoa, a pessoa mais tóxica, mas todo início é ótimo. Que no início o ciúme é declaração de amor, chega um momento que não é e você começa a se incomodar. Quando algo te incomoda, quando você não pode simplesmente chegar para a pessoa e sentar aí, vamos conversar sobre isso, sabe? Em que você tem medo de falar sobre qualquer coisa, em que você tem medo até de dançar, sabe, de falar qualquer besteira. Quantas e quantas vezes eu tinha que esconder que eu era essa pessoa que ficava rindo de tudo e que gostava de ficar olhando meme besta, de ficar, sabe, com palhaçada. Gente, a Gabi é maravilhosa com os memes dela. Ela manda cada meme pra mim, gente. É genial. Ela tem um talento para encontrar bom meme na internet. Eu vou dizer pra vocês uma coisa. É um talento que essa menina tem. Sou dessas. Então, assim, eu gosto de ser nordestina, eu gosto de falar com esse tom, com esse sotaque, eu gosto de comida nordestina, que muita gente faz aquela carinha feia. E, assim, eu acho que a partir do momento que começa a ferir isso, a gente nota, sabe? A gente nota legal. Então, você está dizendo que um relacionamento... Não é notar. O quê? Perdão? O que você falou? O problema é sair do relacionamento, não é notar. Não é notar que não tá legal. Pra mim é sair dele. Porque você já tá tão acostumado. Mas muita gente, Gabi, então me ajuda aqui. Eu escuto muito que quem está num relacionamento. Porque aqui tá 37, 38, 40 graus por dia. Gente, Gabi é alcoólatra, não contei pra vocês. Isso é vodka disfarçada num copo de água, tá? Eu tomo vodka. Sem perigo. Gabi, muita gente fala que quem está num relacionamento tóxico não sai porque não quer e existe algo que precisa ser corrigido, na verdade, no desejo ou nas escolhas daquela pessoa. Muita gente diz que quem está em relacionamento tóxico está porque assim escolhe. Isso é verdade? Gente, não acho que é escolha. Não acho que é escolha. Eu acho que é costume. Não sei se costume seria uma escolha. Mas é como eu falei do ciclo. Um ciclo vicioso. A gente sempre procura o mesmo padrão. No meu primeiro relacionamento, quem era tóxico era eu. Sabe? Era um relacionamento que não era sério. Era um relacionamento com uma pessoa mais velha. Ia, voltava, era cabaré mesmo. Mas eu tinha crises de ciúme que eu atacava a pessoa. Fisicamente? Fisicamente, mas não chegava à agressão sabe, de bater, mas assim, de segurar, sabe, enfim, surtar, não, uns surtos bem loucos, mas eu não chegava a agredir. E talvez eu tenha... Foi aí que eu comecei a procurar um psicólogo e realmente a compreender tantas coisas em mim, eu era muito nova. Enfim, e aí começou um padrão, sabe? Então o que você está dizendo é que talvez o que você está dizendo é que quando você fala assim, não sei se é escolha, talvez seja costume,
o que eu ouvi você falar, me corrija se eu estiver errada, foi talvez seja a falta de um modelo saudável e de saber que pode ser de outra forma, é isso? Talvez. Talvez. Talvez sim. Né? Ou seja, a pessoa acha que não é só o relacionamento dela que é assim, que todos os relacionamentos do mundo, em alguma medida, é daquele jeito. Tradição. Eu lembro muito durante, como eu, né, me descobri muito cedo e tive amigos do meio, todo mundo adolescente ali, iniciando realmente grandes descobrimentos da vida, muitos relacionamentos com agressões físicas, psicológicas, emocionais, e aquilo era normal, sabe? É normal brigar com a namorada. É normal você estar no meio de uma festa, ver alguém dar em cima e tal, e você puxar ela pelo braço e levar para casa, sabe? Então, a gente se acostumou muito a isso. E graças a Deus, de um tempo para cá, é que a gente começou a perceber que há essa toxicidade entre pessoas, entre relacionamentos. E além de perceber, falar, procurar ajuda, procurar ajudar a pessoa, sabe? Procurar até ver, será que eu não sou também tóxica? Eu acho que o que ainda falta é realmente aquela questão de também se olhar no espelho e dizer até onde eu deixo que essa pessoa seja tóxica comigo e até onde eu estou sendo com ela. Né? Porque... Nesse sentido, a astrologia aponta muito. As pessoas chegam para mim com relacionamento tóxico e eu abro o mapa da pessoa e vejo que a tóxica é ela. Que não importa o relacionamento que ela estiver, ela acaba, de uma certa forma, cavando isso nas relações. É muito complicado. Pois é. Então, são coisas sabe, não adianta, pra mim não adianta. Eu tô aqui, tô olhando no Instagram, vai ter alguma coisa sobre relação tóxica e eu abro, vou assistir, e tô vendo ali uma pessoa linda, maravilhosa. Não, porque eu vivi um relacionamento tóxico e aí foi ele que fez isso e eu fui não sei o quê. Cara, você fazia o quê? Tu pegava o celular dele pra olhar o que é que ele tava fazendo, né? Então, tu explodia de ciúme e fazia mil e uma coisa, né? Tu jogava um monte de livro no chão, rasgava livro chorando e fazia toda uma dramatização porque não queria passar por aquilo, porque eu já fiz. Né? Então quem está num relacionamento tóxico também está doente. Sim. Eu acho que por exemplo, eu vejo relações trabalhistas de insalubridade e que, se é insalubre, existe algo insalubre que faz mal àquele trabalhador e ele precisa usar alguma coisa que ele não obtenha nenhuma doença. Eu acho que numa relação, já que são duas pessoas e existe uma toxicidade, eu acho que os dois estão infectados. Né? E se algo não anda por algum motivo, e os dois não vão se ajudar e vão só piorar, cara, separa. O problema é separar. Eu passei Por que é difícil separar? Eu acho pela questão do costume, pela questão de às vezes a gente, poxa, eu construí tudo isso, sabe, com a pessoa, essa pessoa sabe tudo da minha vida, essa pessoa é da minha casa, eu sou da casa dela, o que é que eu vou fazer sem ela? E como a gente acaba se perdendo, porque você acaba vivendo a vida do outro, o outro acaba vivendo a sua vida, e no fim ninguém vive vida própria nenhuma, e fica tudo uma bagunça, você começa a se perguntar, o que é que eu vou fazer na minha vida, sabe? E é muito difícil. É muito difícil você pôr um fim numa situação, o celular tá aqui desligando direto, pôr um fim numa relação e você ter que reiniciar tudo. Isso para qualquer relação, né? Tóxica ou não. Pelo amor de Deus, gente. 20 anos de casada, me separo hoje, não sei. Me aposento. Falo, gente, vou pro convento. Até logo. Tchau, mundo. Né? Pelo amor de Deus. A gente dá um jeito e vai pra praia e vai refazer isso.
Pelo amor de Deus, porque assim, esse negócio, ainda mais o mundo de hoje em dia, relacionamento de Tinder e tal, gente, pelo amor de Deus. Olha só, meus amores, daqui a pouco o Instagram vai dizer que é hora de desligar, então antes da gente terminar, quero dizer o seguinte: eu e a psicóloga Tabata de Queiroz estamos oferecendo um curso sobre relações tóxicas e desamparo aprendido. A gente vai falar disso desde a psicologia e da astrologia. Eu vou colocar nessa live o link para a página, se vocês quiserem dar uma olhada no curso. Ele começa agora dia 7 de outubro. E vai ser muito legal. A gente vai analisar mapa de participantes e a ideia é que a gente possa dar um outro olhar para a questão das relações tóxicas e um olhar até mais compassivo. Mas também um olhar que te empodere, que te tire desse lugar, né, do não há opção. Gabias, uma mensagem final, alguma coisa que você quer que as pessoas que assistiram essa live levem com elas. O que você gostaria de dizer? Na verdade, eu acho que é algo também que eu estou tentando levar para mim, que é tudo começa do autoconhecimento, do autoamor, sabe? A gente está num momento, nessa pandemia, que a gente precisa... Cara, se a gente não melhorar agora, melhora mais nunca. Aliás, quero falar o seguinte, gente, se alguém aqui assistindo a gente tiver interesse em participar de uma live comigo, porque teve uma relação tóxica e quer compartilhar essa experiência, quer contar pra gente o que você viu, o que você sofreu, o que você aprendeu, o que você não aprendeu, me manda um DM, tá? Eu vou adorar conversar com você. Desculpe, Gabi, fale. Nada, por mim você falaria, quando a gente tem nossas sessões, ou a gente tá rindo, ou ela tá perguntando alguma palavra estranha que eu tô falando. Porque... Você tá falando e eu tô assim. Ou então eu tô chorando e você chorando também. Então, assim, você acha que a gente está num momento em que é preciso realmente uma transformação a nível de consciência? Acho. Tudo é autoconhecimento. A gente já tem na mão a questão de realmente, sabe, de saber o que é tóxico, saber o que não é. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a se autoanalisar, a gente vai saber o que fazer com as relações amorosas, familiares, de amigos, enfim. E de trabalho também, eu acho que está todo mundo mudando nessa transformação aí do mundo. E o momento é agora, cara. Se você não faz isso, você não vai ter, sabe, não muda mais nunca, porque o mundo tá tão doido que ou é agora ou nunca. Então, acho que autoconhecimento é a chave de tudo. Todo o resto a gente tem. E aquela pessoa que estiver assistindo a gente, Gabi, que tem assim uma desconfiança leve, que de repente está numa relação tóxica, mas não tem certeza. O que você diria para essa pessoa? Cara, dá um tempinho para pensar, viu? Sabe, nem que seja 5 minutos no banheiro. Eu não tinha esse tempo para pensar, que era 24 horas com a pessoa, em todo canto, inclusive no próprio banheiro. Mas tira um momento para pensar, sabe? Se é isso que você quer. Não adianta a gente dizer, saia, faça isso, faça aquilo. Não vai fazer. Cara, se a pessoa não quer, não vai fazer. Mas repense, sabe? Se autoconheça. Veja até onde você está deixando de ser você, de viver sua vida por causa de alguém. Seja quem essa pessoa for. E se for para se afastar, cara, se afasta. Se essa pessoa voltar é porque era para voltar, se não voltar é porque não era. A quantidade de coisa que tem no mundo, de pessoas que tem no mundo, e enfim, é basicamente isso. Então, assim, ouça a vozinha interna, pelo menos dê 5 minutos de atenção a essa vozinha interna. Sim. Ainda que seja para descartar ela e dizer, não, vozinha interna, você está louca, a minha relação é super saudável, mas pelo menos abra espaço para o questionamento. Permita-se ter essa dúvida. Na minha concepção, se há uma dúvida, é porque acho que tem algo mais para caçar, sabe? Não é fácil abrir a caixa de Pandora, não é fácil escavacar aquilo, mas é necessário. Adianta tentar conversar com outra pessoa? Quem está numa relação tóxica busca esse input externo ou não? Buscam ajuda profissional.
amigo não lhe apoia, mas eu acho que a ajuda profissional é bem mais fácil, sabe? Tem muito mais apoio naquilo. Amigo dá aquele apoio, mas muitas vezes você tá numa situação tão ruim, num relacionamento tão ruim, que seus amigos até se afastaram de você porque você não tá ali mais, né? Tem relação tóxica que te afasta, né, de todo mundo, né, também. Eu me afastei de todo mundo, por exemplo. Quando eu decidi sozinha, sem ninguém. Eu não tenho apoio de ninguém. E voltei a quem me apoiava, que foi quem me teve, e aí eu tô até agora me recuperando de tantas outras coisas. Então a recuperação também é um processo longo, mas é possível. Claro que é, gente. Se existem situações muito piores de, sei lá, um abuso sexual, um abuso físico, e tantas pessoas conseguem, né, viver bem, mas a gente precisa, sim, de apoio psicológico, a gente precisa de não só dos amigos, mas de si mesmo e de alguém. Eu vou indicar a minha psicóloga, Márcia, né, hoje minha amiga, minha coach, minha astróloga, enfim, várias outras coisas. Realmente começa do autoconhecimento e o resto vai fluindo. Gabi, você foi maravilhosa. Muito obrigada por se Eu que agradeço. vulnerabilizar aqui, por vir sendo uma pessoa numa cidade pequena, de uma família tradicional, que lutou e luta ainda está nesse processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, né? E se vulnerabilizar aqui diante da gente, compartilhando com a gente essa experiência, assim, não tem valor, não tem preço o que você ofereceu a todo mundo que está aqui hoje. Então, eu quero te agradecer imensamente, porque eu sei o quanto isso é difícil. Eu tenho outros amigos da comunidade que falam: não, não posso, não vou, porque se eu fizer no meu trabalho, vão me escrachar, porque eu vou perder privilégios, porque isso, porque aquilo. Então, parabéns para você por ser tão corajosa, por ser tão linda e por ser uma pessoa tão consciente, interessada em se descobrir, tá? Eu tenho a honra de ser parte do seu processo e eu realmente tomo isso como uma honra. Obrigada por tudo, tá bom? Agradeço imensamente a você. Não tenho nem palavras, porque sempre que eu vou tentar falar, eu começo a chorar por ser canceriana, então. Obrigada por ver os meus amigos, o pessoal que eu conheço. Obrigada demais, Márcia. Você é incrível, sempre te disse isso. Então, você é incrível. A gente Um sempre beijo. se fala sempre. Gente, obrigada por estarem aqui, obrigada por tudo. Recomendem, encaminhem a live para outras pessoas que de repente precisam assistir isso, porque eu quero que as pessoas que estão em relacionamento tóxico saibam que elas não estão sozinhas, que elas não são as únicas e que existe uma outra opção, tá? Sim. E essa outra opção não passa pelo julgamento nem pela recriminação, e sim pelo empoderamento e pela compaixão. Um beijo enorme para todos vocês. Um beijo, Gabi. Obrigada. Te amo. Te amo.